Judas capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: E contudo também estes, semelhante adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, derraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso Senhor, por Jesus Cristo, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, eu vou passar aqui um resumo do que nós falamos domingo passado, até o versículo 7. Então nós vemos que Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, provavelmente, de acordo com os estudiosos, dizem que Judas era irmão de Jesus, o mesmo que era irmão de Tiago. Ou seja, se nós olharmos e lermos lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, nós vemos ali que quando Jesus subiu, estava ali reunido e aquele povo chegaram, disseram: olha, não é esse Jesus, o carpinteiro, irmão de Judas, de Tiago, de José, filho de Maria? Então, os estudiosos dizem que provavelmente este mesmo Judas era este Judas, irmão de Jesus, que se converteu logo depois da ressurreição de Cristo, amém? Então nós vemos Judas, ele se apresentou que era servo de Cristo, saudou aos irmãos, desejou graça e misericórdia para com os irmãos, e Judas ele ia escrever e falar a respeito da salvação comum, e logo depois Judas diz: não, mas eu achei por necessidade falar, exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele vai explicar porque ele decidiu de imediato falar e exortar os irmãos a respeito da salvação comum, porque estavam se introduzindo homens que estavam levando palavras de heresias, estavam transformando a graça de Deus em dissolução. E nós vemos que ele deu exemplos
como ele deu o exemplo que o Senhor salvou o povo tirando da terra do Egito e destruiu depois aqueles que não creram. Falou dos anjos que guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, dando exemplo de que Deus não poupou os anjos que erraram. E falou a respeito também de Sodoma e Gomorra, do que os homens iam após outra carne se contaminando, e a pena foi a pena de fogo. E nós vemos aqui, ele agora começa o versículo 8 dizendo: e contudo também estes quem? Nós vemos que Judas, ele está falando dos falsos ensinadores, ele está falando daqueles que estavam se introduzindo no meio da igreja, e ele diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Olha, Judas ele está dizendo: e contudo também estes, semelhantemente adormecido, contaminam a sua carne. Dá a entender que aqueles homens, eles não estavam só apenas contaminando o povo, não contaminando apenas a igreja com o falso evangelho, mas eles também estavam contaminando a sua própria carne e rejeitando a dominação. Podemos dizer que eles estavam rejeitando a dominação da sua carne, eles estavam rejeitando a dominação, ou seja, também quem estava ali na frente ministrando, tendo a autoridade da pregação. E no versículo 8, em outras traduções falam como homens sonhadores. E esses sonhadores também da mesma maneira, como os antigos habitantes de Sodoma, contaminam sua carne com o quê? Com as suas práticas lascívias. Desprezam, eles estavam desprezando o governo, quem estava ali na frente tomando as decisões, e criticavam as pessoas que são exaltadas ao poder e à dignidade. Aqueles que tinham autoridade, estavam no poder, estavam ali levando o evangelho, estavam ali tendo cargo, e eles estavam desrespeitando, eles estavam contaminando a sua carne com lascívia. É isto que Judas estava querendo dizer. E no versículo 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Agora, esta passagem, irmão, quando diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, se nós lermos lá em Deuteronômio, quando fala sobre a morte de Moisés, nós não vamos encontrar lá em Deuteronômio esta passagem que fala a respeito do arcanjo Miguel contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Porque esta passagem que Judas citou, de acordo com os estudiosos, é uma passagem de um livro apócrifo, ou seja, um livro que talvez tenha surgido no período interbíblico. Exatamente, ele está citando esta passagem de um livro apócrifo. Ou seja, um livro apócrifo é um livro que não faz parte do livro canônico. E Judas ele está citando esta passagem, se referindo àqueles homens, dizendo: olha, Miguel estava, em outras palavras, dizendo, quando diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel estava, em outras palavras, irmãos, deixando a esta autoridade de repreender a Satanás, aquele que é o juiz de todos, ou seja, o Senhor. Até o próprio anjo, arcanjo Miguel, deixou esta autoridade para o Senhor, mas disse: não, o Senhor te repreenda. Judas estava querendo exemplificar que aqueles homens não estavam respeitando as autoridades ali que tinham sido colocadas. Mas o arcanjo Miguel, olha, um arcanjo, irmão, não usou palavra de maldição contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda.
Mas nos nossos dias hoje, muitos pastores querem ser maiores do que o arcanjo Miguel. Eu te repreendo, Satanás. É isso que nós vemos no nosso dia. Homens, pastores querem ser mais poderosos que o arcanjo Miguel. Eu te repreendo. Sai daí, eu te repreendo. Olha, o arcanjo Miguel disse, não usou juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Não que o arcanjo Miguel tinha medo de Satanás, mas ele colocou aqui autoridade ao Senhor, ao juiz de todos. Vamos para o versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais. Olha aí, ó. Estes, porém, estes quem? Aqueles homens que se introduziram no meio da igreja. Aqueles homens que estavam levando o evangelho totalmente distorcido. Aqueles que estavam levando heresias. Aqueles que estavam transformando a graça de Deus em dissolução. Estes mesmo, quando diz, ó, falam, dizem mal do que não sabem. Ou seja, trata-se das coisas de Deus que eles não conhecem. Eles dizem mal do que não sabem, ou seja, eles estavam falando das coisas de Deus, mal das coisas de Deus, coisa que eles mesmos não conheciam. Porque nós sabemos que aqueles que levam palavras enganosas, mentirosas, eles falam mal de uma maneira sorrateira das verdades bíblicas. Você acredita que aquela pessoa está falando de coisas certas, está falando bem, mas ele está falando usando de astúcia, a mesma astúcia que a serpente usou para enganar Adão e Eva. Ele está usando palavras de engano, ele está usando palavras mentirosas, e fala mal daquilo que não sabe, e nem podem saber, sem ter sentidos espirituais. Olha aí, ó. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, está querendo dizer que nem eles mesmos podem saber, sem ter sentidos espirituais. E as coisas naturais que ele não conhece, por seus sentidos naturais, eles abusam em ocasiões de pecado. Exatamente, olha, das coisas naturais, por seu sentido, eles abusam em ocasiões de pecado. As próprias coisas que eles ensinavam, que aqueles falsos profetas, aqueles homens arrogantes, aqueles homens cheios de abominações, heresia, aquilo mesmo que eles ensinavam, era exatamente nisso mesmo que eles usavam para abusarem do pecado. Quando eles usavam, transformavam a graça de Deus em dissoluções, eles estavam dando lugar à libertinagem, ou seja, talvez eles estariam ensinando a graça, mas eles estavam ensinando a graça mais uma libertinagem, ou seja, a libertinagem por Deus é condenada. E a mesma coisa nos dias de hoje. Eles têm usado o evangelho totalmente distorcido. E eles mesmo usam deste mesmo evangelho que eles estão ensinando, este novo evangelho que eles estão ensinando, para dar ocasiões à sua carne. Por que é que muitas igrejas, se nós vermos por aí, eles abrem mão, eles agarram, eles abraçam tipos de soluções da graça de Deus? Eles abrem mão, eles agarram, eles abraçam a libertinagem do pecado.
O adultério é condenado. Eles abraçam. Pastor no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no quinto. Eles usam daquilo mesmo que eles pregam. Não, o amor, nós temos que pregar o amor. Aí eles mesmos abrem mão da exortação, da doutrina, do verdadeiro evangelho de Cristo, para dar ocasião à sua carne. Eles falam mal de coisas que eles não sabem. Porque Deus faz conhecer aqueles que são os escolhidos. Deus faz o verdadeiro evangelho ser conhecido àqueles que realmente são os eleitos. Por isso que eles falavam coisas que eles não conheciam, homens natural. Como animais irracionais eles se corrompem. E nós vamos ver aqui no versículo 11. Olha o que Judas está dizendo. Ai deles, ai destes falsos profetas. Ai destes falsos ensinadores, porque entram pelo caminho de Caim. Veja, irmão, que exemplo Judas está dando. Ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim e Abel foram pegar ofertas para entregar a Deus. E Caim, ele se orgulhou, ele achava que por ele ter levado bastante coisa para Deus, Caim achava que por levar muitas ofertas para Deus, ele acharia que ia ser justificado por Deus, por causa daquelas ofertas. Mas ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, ou seja, ai daqueles que acham que vão ser justificados pelas suas obras. Ai daqueles porque acham que podem barganhar com Deus. Ai daqueles que criaram um evangelho novo, que entraram pelo caminho de Caim, achando que você vai ser justificado de Deus por causa das suas ofertas, por causa das suas obras. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha o segundo exemplo. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Qual foi esse prêmio de Balaão? E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, irmãos, era um profeta. Só que Balaão era um profeta movido por dinheiro. Balaão era um profeta movido por dinheiro. Queria ver o homem sair do lugar, era dar dinheiro para Balaão. Ah, meu filho, aí o homem, glória a Deus, fazia até paralítico andar. E Balaão, olha, diz, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão era um homem movido por dinheiro. E Balaque queria que Deus viesse e destruísse o povo de Israel. Balaque era um homem totalmente contra o povo de Israel. Não cria na existência de Deus, não queria nada com Deus. E Balaque queria que o povo de Israel fosse destruído. Aí foi o que ele fez. Eu vou lá o profeta. Vou lá no profeta Balaão. É o homem movido a dinheiro. Vou lá no profeta Balaão. Balaão, amaldiçoa este povo de Israel. Tu não é profeta? Eu vou te dar aqui uma boa quantia para você amaldiçoar o povo de Israel. Aí Balaão ia lá e amaldiçoava o povo de Israel. Só que para a sorte de Balaão, Deus transformava esta maldição em bênção para o povo de Israel. Rapaz, as profecias de Balaão estão falhando. Vou dar mais dinheiro a ele. Balaque talvez pensou isso, né? Vamos aqui drobar aqui o dinheiro. Toda vida que Balaão profetizava maldição contra o povo de Israel, Deus virava esta maldição em bênção.
Ou seja, irmão, não tenha medo. Se alguém lançar palavra de maldição para você, tenha certeza de uma coisa: que toda palavra contrária lançada contra você, palavra de maldição, vai ser transformada em bênção na sua vida. Aí Balaão disse: Balaque, vamos fazer o seguinte, agora vai ter que dar certo. Tu escolhe lá as mulheres mais formosas lá do local lá da tua cidade, pega as mulheres mais bonitas e leva ela para o meio do povo de Israel, porque chegando lá, eles vão ter relacionamento com essas mulheres e vão adorar o Deus dessas mulheres. Aí sim, aí Deus vai amaldiçoar. Aí Balaque: então pronto, eu vou lhe dar o dinheiro, vai lá. Pronto. E profeta Balaão, falso profeta, movido a dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. E houve pragas e maldição contra o povo de Israel por conta disso. Então nós vemos que, olha, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, pastores, falsos profetas, que são movidos a dinheiro. Aí deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Judas está dando exemplo que esses homens são movidos a dinheiro. São movidos em aquilo que vai satisfazer a sua lascívia, o seu ego. Se você der dinheiro, ele vai fazer até defunto se levantar. E a continuação aqui, ó: e pereceram na contradição de Corá. Quem foi Corá? Corá era um levita. Corá era um levita da época de Moisés, e ele queria ser um sacerdote. Só que naquela época os sacerdotes era apenas para os descendentes de Arão. E você vê que Corá, conjuntamente com os outros levitas, se levantaram contra Moisés, se levantaram contra o povo de Deus. E o que foi que aconteceu? E pereceram na contradição de Corá. Coré ou Corá, tem outras traduções é Coré, outras traduções é Corá. Isso tudo é a mesma coisa. E o que foi que aconteceu? A terra se fendeu e Corá, juntamente com seus levitas, caíram, foram engolidos pela terra. Isso quer dizer, homens que não respeitam, eles querem tomar cargos, e pela qual é a intenção de eles quererem tomar os cargos aqui que Judas estava querendo dizer, para exatamente eles terem mais acesso em disseminar o seu falso evangelho, as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos. Irmãos, e aqui, ó, a partir do versículo 12, nós vamos ver que Judas, ele vai usar exemplos pejorativos contra estes falsos profetas. Ele já vai chegar dando exemplos de pejorativos contra estes homens. E ele vai dizendo, ó: estes são manchas em vossas festas de caridade. Que eram as festas de caridade? Eram as festas onde os irmãos se reuniam. Outros estudiosos dizem que era a ceia. Eles se reuniam nessas festas de caridade. Outros dizem que era festa onde as pessoas, os irmãos, iam, levavam alimento de suas casas e se reuniam, e todos ali se banqueteavam. E diz aqui, ó: e estes são manchas em vossas festas de caridade. Por que eles eram manchas? Eram homens impuros que iam, entravam e ainda se banqueteavam e apacentando-se a si mesmos sem temor. Estes homens, irmãos, viviam em toda prática de lascívia. Eles abriam mão da verdadeira graça de Deus.
Eles abriam mão da verdadeira graça de Deus e davam lugar à libertinagem. Ou seja, uma pessoa que é libertina, irmão, ela faz todo tipo de atrocidade. Nós vemos que Judas ele usou o exemplo daqueles homens que iam após outra carne, o qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E a mesma coisa era estes homens. Homens cheios de lascívia, impureza sexual. E eles eram como manchas que ainda se banqueteavam com a igreja de Cristo e sem temor. Aí Judas diz, eles são nuvens sem água. São nuvens sem água. Uma pessoa que mora no Nordeste, quando vê todo aquele céu azul, quando vê aquela nuvem vindo, eita, glória a Deus, lá vem chuva. Lá vem chuva para molhar a terra. Só que a chuva vem a nuvem, né? E nada de chuva. Esses homens são nuvens sem água. Olha aí, que exemplo. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então vemos, irmão, que Judas ele não poupa estes homens. Ele usa estes exemplos para demonstrar o caráter daqueles homens. Ou seja, para dizer que aqueles homens nem tinham caráter. Olha, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Está querendo dizer que eles são vistos como mortos em 2 temporadas. Ou seja, vem a chuva, molha aquela árvore, e aquela árvore continua lá seca do mesmo jeito, não cresce, não dá fruto. São 2 vezes mortas, mostrando o quê? Que para aqueles homens não há esperança de que eles revivam e sejam valiosos. Quando ele diz aqui, são 2 vezes mortos, desarraigados, ele está querendo que nós venhamos denotar aqui, significando que eles estão absolutamente, ou seja, totalmente mortos espiritualmente. Não tem vida, não tem condição daqueles homens reviver. São 2 vezes mortos. Se nós vemos no versículo anteriores, nós vamos ver Judas dizendo que eles são homens já preparados para isso, ou seja, homens ímpios, porque a sua condenação já está posta. 2 vezes mortos. No versículo 13, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Ou seja, quando diz assim, homens impetuosos do mar, que escumam, em outros tem a tradução como rochas, né? Mas aqui está ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. O resultado é de fato uma proclamação de sua própria vergonha. Que eles são ondas impetuosas. Ele tem até aparência viva. Aparentemente eles são pessoas vivas. Talvez era como os homens do reteté do dia de hoje, homem cheio de autoridade, homem que grita ali, querendo demonstrar autoridade, mas é algo que eles não têm. Ondas impetuosas, demonstra que são fervorosos, demonstra que são fervorosos no falar, chega em grossa voz. Mas de fato ele está dizendo, está demonstrando uma proclamação de sua própria vergonhas. Porque escumam as suas mesmas abominações. Nisto que, naquilo que eles estavam fazendo, demonstrando ser fervorosos, demonstrando ser homens cheios, é nisto mesmo que eles estavam demonstrando as suas mesmas abominações. Porque o Evangelho de Cristo não se distingue em você gritar, em você demonstrar que tem autoridade, não.
eles estavam demonstrando as suas mesmas abominações. Um evangelho mentiroso, um evangelho enganoso, um evangelho, uma doutrina criada por eles mesmos. E aqui a continuação: estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Antigamente os marinheiros, muito antigamente, de acordo com os estudiosos, eles usavam as estrelas para guiá-los, para demonstrar o local onde eles iam. Muitos usam um exemplo também daqueles magos que seguiram a estrela, e outros, né? E aqui ele está falando estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E só que as estrelas, para aqueles marinheiros antigamente, não estavam servindo para aqueles marinheiros, porque eles estavam se perdendo de locais. Então, essas estrelas seriam inúteis para aqueles marinheiros naquela época. Então o mesmo acontece, irmãos, com esses falsos mestres religiosos. Nenhuma dependência pode ser colocada neles, porque eles são como estrelas errantes. Não tem um local certo, não tem um local fixo. Estes homens são como estrelas errantes, ou seja, nenhuma dependência pode ser colocada sobre estes homens. Somente a Deus e somente ao Senhor. Ah, não, eu vou depender do profeta tal, porque ele disse que vai subir ao monte, e ele vai lá orar, ele vai fazer campanha lá no monte. Aqui Judas está dizendo que eles são estrelas errantes, ou seja, que nós não podemos, nenhuma dependência pode ser dada ou colocada sobre estes homens. E no versículo 14: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, ou seja, o homem depois 7 vezes a descendência depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Veja, irmão, que Enoque, ele já profetizava contra estes homens. Esta passagem de Enoque também não está nas escrituras sagradas, mas está também em um dos livros apócrifos, ou seja, também não está no livro canônico. Mas provavelmente Judas era um homem que gostava de ler livros apócrifos, né? Então ele citou esta passagem também de um livro apócrifo, e diz: olha, e destes profetizou também Enoque. Enoque já profetizar, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Versículo 15: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, e por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo 16, o versículo 15, nós vemos aí, condenar dentre eles todos os ímpios, aqueles homens considerados ímpios, irmão. Versículo 16: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Está bem claro, irmão. Acontece da mesma forma nos dias de hoje. Homens arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Olha, eles são murmuradores. Não, irmão, para que pegar a graça? Aí, se não cobrar o dízimo, a igreja vai falir. Se não fizer o voto da campanha, a igreja vai falir. Eles são queixosos, são murmuradores, ele murmura, andando segundo as suas concupiscências, não, ou seja, ele anda segundo aquilo que dá no seu coração. Não, deu no meu coração vontade de fazer uma campanha, o voto vai ser R$1.000. Pronto. Eles andam segundo as suas concupiscências, aquilo que der na telha deles, eles estão fazendo. Da sua boca saem coisas arrogantes. Homem que manda os membros sair da igreja porque não dão dízimo. São homens que amaldiçoam as pessoas porque não dão oferta. Admirando as pessoas por causa do interesse.
Ah, rapaz, esse homem aí, é autoridade. Aí bajula, admirando as pessoas por causa de interesse, ou seja, ele admira, mas já é com o propósito de receber algo. Rapaz, você é uma bênção do Senhor, me dá isso e isso. Ele não vai pedir, né? Mas a intenção dele é pedir alguma coisa. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre daquelas palavras que foram escritas, ditas pelos apóstolos, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Exatamente a impureza, demonstrando a devassidão, mostrando o quão grandes homens ímpios estes homens eram. Aí aqui no versículo 20, a partir do versículo 20 até o versículo 25, ele deixa as exortações finais da sua carta e as expressões de glorificação a Deus. A partir do versículo 20, Judas ele diz: mas vós, amado, edificando vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Diga, irmão, se compadeça daqueles que estão duvidosos. Será que o evangelho é esse? Será que o evangelho é este outro? Está mandando aqui, dizendo nós temos sentimento de amor sobre estes que estão duvidosos, e só vai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, você amá-lo, você ensinar aqueles que estão duvidosos. Mas acerca do pecado, ele está explicando aqui, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ora, aquele que é poderoso aqui, ele vem com a glorificação a Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos repreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. E aí Judas termina a sua carta, a sua epístola, exaltando ao nome do Senhor e desejando que nós venhamos desejar também a mesma coisa para com Deus, a sua glória, a majestade, o domínio e poder, deixando claro que o domínio e o poder não é dado a nenhum homem, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Senhor Salvador. Amém?